Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência que acompanha o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Guto contando que vai pro Rio quinta-feira, sexta-feira? Sexta, é. Sexta-feira, legal. Eu gosto muito do Rio. Passar o final de semana lá com o Miguel, ele vive pedindo para ir para Paris, para Japão, para Alemanha. Eu falei, filho, dá para começar pelo Rio de Janeiro? Ele falou, pai, pode ser, tem um bondinho lá, tem um Cristo, né? Eu falei, então vamos, bora lá. Você sabe que meu filho, o sonho dele era conhecer o Japão. Eu levei ele na Liberdade e ficou feliz pra caramba. Ele era pequeno? Ele tem que sonhar alto, né? Quer ir pra Disney, quer ir pra... Uma hora ele vai. Deixa o dólar dar uma baixada e nós vamos. Leva no Hopi Hari. Tá certo. Quais novidades, Guto? Pedro, tem chamado a atenção da cidade também a questão das chuvas. As chuvas estão castigando vários pontos da cidade de Guarulhos e veja só, da periferia à região central, né? Aquele trecho ali da Avenida Tiradentes, sempre alaga ali próximo à Universidade de Guarulhos. Sim, no Clube Recreativo. Tem trechos lá em Cumbica, no Jardim Presidente Dutra, no Cocaia. A população está sofrendo demais com essas chuvas, que está só no começo. Precisa haver uma ação mais efetiva, a gente não imagina como da prefeitura. Lá na Rua 100 eu não recebi informações. Teve alagamento? Sempre tem. Ali quando chove é um ponto crítico, né? Assim como moradores da Vila Rio de Janeiro também reclamando muito ali naquela região da Salgado Filho. Já lá embaixo, chegando ali próximo a um shopping que tem ali, sempre alagando. Então fica esse alerta aí para as autoridades para fazerem o máximo possível, que é um problema crônico, mas tem que haver solução, não é possível. Sinceramente, eu não vejo solução. Não vejo solução. Os rios já deveriam estar limpos. Limpar agora, será que dá tempo? Não, isso tem que ser feito um trabalho antes, né? Então. E em alguns locais só com piscinão ali, por exemplo, perto. Para quem não sabe ali... Lá para Vila Galvão fizeram piscina de vez em quando. Não funciona. Aí, né? Não funciona piscinão, tem que funcionar, tem que ter bomba, tem que ter acionamento. Ali, por exemplo, eu me lembro, Antônio de Souza ali, perto da Dutra, que sempre alaga ali no Macedo. Sim. O saudoso prefeito Tomeu já explicava, sabe que a Dutra é um dique. Você já olhou que a Dutra está acima do nível de Guarulhos? É verdade. A água chega lá, fica represada. Pro lado de cá, né? Já fizeram a Dutra acima do nível, a água não Mas vira. aí tinha que ter a condição de fazer um escoamento por baixo, né? Então, mas quem é que faz? Ninguém. O poder público, né? Tá certo. Lá no Jardim Santo Afonso, o problema é crônico em relação a isso mesmo. A água ela fica represada, mas aí na Ayrton Senna. Então, não passa e ali a sempre rodovia, alaga, é horrível lá. A rodovia também funciona como um sofre dique. muito lá, o pessoal do Jardim Santo Afonso. Então. E, Pedro, amanhã tem sessão na Câmara de Vereadores, né? São apenas 3 projetos que estão pautados. Um é do Maurício Brinquinho, também tem do Jaime Júnior e tem um projeto da Prefeitura. Eu tentei contato, não consegui, para conversar com o líder de governo, o Gilvan Passos, para entender melhor. Só 3? É a folga, que vai tratar sobre a folga de mérito aos GCMs. Aliás, se tiver algum GCM na audiência e puder explicar para a gente, eu não consegui entrar em contato com ele. Você não está enganando não, Guto, que eu recebi a pauta, dá mais de 3 itens. Não. De projetos para serem votados são esses, aí você tem mais 12 requerimentos e mais alguns projetos para serem deliberados, mas na pauta de votação são... deliberados. Isso. Tá certo. Clima meio pesado na Câmara Municipal, né? Como eu disse, né, na participação anterior aqui no Radar de Notícias, eu não diria que é um clima tenso, mas um clima pesado por tudo que aconteceu, como as coisas estão se dando, né? Estão acontecendo aí. Dá um abraço pro Tarles, está na audiência aí, meu amigo Tarles. Obrigado, Tarles. Obrigado também o Edevan, da Padaria Sadarejo, o Gilberto Reis, que também devem estar na audiência. Quando eu coloquei no status que estaria aqui, eles comentaram que estariam acompanhando. Aliás, o Edevan tem uma demanda no Jardim São Paulo, tem uma padaria lá próximo a uma feira livre, e ele conseguiu avançar com essa demanda, a feira foi recuada, porque a barraca de peixe ficava bem em frente à padaria dele. Coitado, imagina como é que é difícil vender pão, cheiro, né? E aí, num esforço até por meio da Câmara Municipal, foi recuada essa barraca de peixe, porém tem uma rotatória que alguns ambulantes estão montando as suas barracas de maneira, em tese, indevida, mas a gente vai acionar a Secretaria de Trânsito e a SDU para que possa novamente dar uma olhada nesse problema lá no Jardim São Paulo. Você me permite um questionamento, uma pergunta de alta indagação? Bora. Como é que vendem ainda peixe e carne em feira livre? Pedro, eu sou suspeito para falar, porque quase todo domingo eu tô na feira e eu adoro aquele clima de feira. Né? Na feira tudo bem, mas... O povo lá comendo pastel e prova fruta e compra o ovo. E aí eu fico entendendo o seguinte, esse pessoal tem um público. Se não tivesse consumidor, eles não estariam lá vendendo. Peraí, eu estou questionando a higiene.
De carne e peixe? Eu, por exemplo, peixe eu compro. Peixe eu já comprei algumas vezes. Cara, carne eu nunca comprei em feira. Então, E provavelmente não compraria. Pode até ser um preconceito ou desconhecimento da minha parte, mas... Agora o peixe eu já peguei algumas vezes e gostei, não vi problema. Eu não tenho coragem, não. Não tenho coragem, não. Desculpe a sinceridade, né? 18 horas e 54 minutos, falando sobre Câmara Municipal. Continua a disputa aí pela presidência da Câmara. Nós temos ainda o Ticiano Americano, forte candidato, com o apoio do prefeito Guti. O prefeito Guti pressionando, hein? Ouvi dizer que ele está ameaçando até tirar a secretaria de partido. Está pressionando. Faz parte do jogo político, mas eu acredito que o vereador ou os vereadores, eles também têm um alto poder, e não é assim. Bom. Vamos lá, faz o que eu quero. Sabe por quê? Porque também se os vereadores decidem se revoltar, tem que haver harmonia entre o legislativo e o executivo, senão prejudica o executivo, prejudica o legislativo. Acho que vai acabar, não sei se você tem esse feeling, você tem muito mais do que eu, claro, mas acho que pode acabar isso num grande acordo, para que não haja uma grande disputa. A verdade é que nós temos agora a Vanessa de Jesus, que é esposa do vice-prefeito. Pode ser que ela seja candidata. Difícil o Guti pressionar o Jesus, porque se pressionar o Jesus, ele não rompe só com o vice-prefeito. O Zeituni não tinha voto na Câmara, o Jesus tem voto na Câmara. Aliás, o Jesus esteve lá, se eu não me engano, na quarta-feira passada, num evento da Procuradoria das Mulheres. Aliás, um evento muito bem organizado lá na Câmara Municipal, pelas vereadoras da casa. E o Jesus esteve lá. O Jesus está sempre presente, hein? Bom, é até um trocadilho, né? Jesus está sempre presente. Está sempre entre nós. Está no meio de nós. Agora também tem a possível candidatura do Marcelo Seminaldo. O Marcelo, eu percebo, embora ele seja um vereador pelo PT, que em tese em tese não, na prática é um partido de oposição ao governo, o Marcelo ele circula muito bem com a situação. Inclusive com o próprio prefeito com a oposição Guti. E com o prefeito Guti. E com o Martelo. Não sei se seria um nome de consenso, né, para poder... E é muito amigo do presidente Martelo, né? Então, hoje a presidência da Câmara está entre esses três nomes. Ticiano, está entre a Vanessa e o Marcelo Seminaldo. Pode mudar? Pode mudar, tudo pode mudar, mas... E como é que funciona se tiver as três candidaturas? Então, nós estávamos lendo o Diário Oficial, estávamos lendo o regimento interno, eu falo em maioria absoluta. Maioria absoluta é 18 votos, então tem segundo turno. Tem segundo turno. Se tiver três candidaturas, tem que ter segundo turno. Vai ver. Não sabia. Pois é. Pedro, continua o processo no Supremo Tribunal Federal, onde o Martelo ainda tem uma remota chance de virar o jogo também. Nada está definido, gente. Há 16 dias, né, da eleição. 16 ou 14 dias, né? 16 dias, né? 17, hoje é 29, tem 16 dias. Pedro, também trazer aqui uma reclamação, um questionamento de quem acompanha o Radar de Notícias sobre as obras de pavimentação da Avenida Martin Júnior, no trecho entre Jardim Acácio e Santa Emília, que beneficiaria ou vai beneficiar quando sair a toda a população que reside naquela região do Taboão, Jardim Paraíso, Recreio São Jorge, e por aí, Micail e por aí vai. As obras elas foram anunciadas durante o processo eleitoral e eu recebi a denúncia de que elas foram paralisadas e a gente vai procurar entender por quê. Vou até o local ainda essa semana, fazer uma reportagem lá para entender o que está acontecendo e, se for o caso, questionar a prefeitura para saber por quê. Segundo as informações, essas obras foram paradas e aí eu não sei se por causa da chuva, mas parece que o serviço que foi feito até agora, segundo algumas pessoas que circulam pela região, está sendo perdido. Então vamos avaliar, vamos investigar esse caso, vamos até o local para verificar de fato o que está acontecendo lá. A dona Marisa Gomes é defensora de peixe nas feiras. Como é que é? O peixe na feira é ótimo, muito melhor que nos mercados, porque quando descongelar ele se desfaz, nem sabor tem. Sou o quê? Adoradora, é isso? Do peixinho na feira. Tá certo. Eu tenho minhas reservas, viu? Eu me lembro uma vez o Arnone comprou um frango lá no Carrefour Vila Rio. De repente ele começou a sentir um fedor horrível. O frango, eu falei, você comprou um frango ou um gambá, bicho? Aí descobrimos que na época, até a vigilância interditou, o Carrefour chegava às 22 horas, desligava os frigoríficos para economizar energia.
Que absurdo. Foi, o Carrefour Vila Rio, certa vez, foi interditado. Quando você começou a falar do Arnone, eu conheci pouco, né, se for comparar com vocês, mas eu pensei que você ia falar que ele comprou o frango e depois o frango, ele contou que o frango cantou. Não. Ele era do jeito que ele era. Não, eu Do tava jeito com que ele ele. era brincalhão, né? Mas você sabe quando você começa a sentir o frango fedendo? Eu falei, pô, você pegou um frango ou um gambá? Aí nós descobrimos que o frango estava podre. Ô Pedro, horrível. um momento nostalgia aqui, faltando menos de um minuto para acabar o Radar de Notícias, eu acompanhava vocês comentando sobre os shows da cidade, coisa do Sim. Roberto Carlos e tal, e a cidade não tem recebido mais grandes shows, né? Assim, de artistas renomados. Vem muitos artistas na cidade, tem algumas belas casas de show aqui na região central, principalmente, ali na Tabajara, Tapajós, daquela região, até na Ponte Grande também, porém, a gente não vê grandes astros mais na cidade de Guarulhos, né? E o teatro também, né? Os espetáculos de teatro sumiram de Guarulhos. Não é. Bom, Nós uma pena. tínhamos belos espetáculos de teatro, sumiram. Pedro, vem na feira aqui no Flamengo, no Jardim Tranquilidade, banca de peixe bem limpa e organizada. Espero. Pedro, vai dar tempo de fazer o sorteio? Vamos lá, sexta, para quem é? Vamos ver aqui. Deixa que eu jogo para você. Você joga aí. Pega mais. Vai. Tá aqui. Narcileia Farias. Cadê a Narcileia? Será que tá na audiência aí hoje? A Cileia, então, ganhou a cesta de Natal do X e Aí, do Balduco. que legal, O hein? Balduco levou de Oferecimento graça. da X e da Balduco. E sobre a decoração lá do Bosque Maia, tá acontecendo. Já começaram a montar a árvore. Oh, aleluia. Opa, Balduco, financiando, Então tá bom. patrocinando. Até amanhã, pessoal. Obrigado.